Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Pacific Rim Uprising, ou aqui no Brasil, Círculo de Fogo 2, A Revolta. Para começo de conversa, eu gosto bastante do primeiro Pacific Rim, que o Guillermo del Toro dirigiu lá em 2013, acho uma doideira pensar que na época eu comentei esse filme em texto, o tempo passou bem rápido de lá pra cá, mas eu gosto bastante daquele filme, eu acho que nesse filme, o Guillermo del Toro, ele percebeu algo que falta a uma grande parte dos diretores em Hollywood, que é a diferença tênue e sutil, mas fundamental para que um filme blockbuster dê certo, que é, existe uma diferença entre ser idiota e tratar o público feito idiota. O Pacific Rim era um filme que se assumia como um filme bobão, era um filme tolo, era um filme infantiloide, mas ele não era um filme ofensivo, ele era um filme que abraçava com orgulho a ideia de ser um filme sobre monstros gigantes brigando com robôs gigantes, e toda a influência que o Guillermo del Toro teve da cultura dos tokusatsus, que eram aqueles filmes e seriados japoneses cheios de efeitos especiais, com monstros gigantes atacando Tóquio e heróis enfrentando eles, tudo isso era bem latente assim no Pacific Rim, e era um filme, como eu falei, divertido. Ele tinha esses problemas, evidentemente, por exemplo, o primeiro ato do filme era bem lento e era bem problemático, era cheio de clichês e alguns diálogos bem feios até, mas tirando esses probleminhas de ritmo ocasionais, o primeiro Pacific Rim era um filme bem bacana. Agora, ele infelizmente naufragou nas bilheterias dos Estados Unidos e, apesar disso, ele criou uma legião de fãs dentro de um nicho, assim. Tem uma galera que gosta muito desse filme, que sempre torceu pra ver esse filme se tornando uma franquia grande. Eu lembro que na época, inclusive, eu pensei que o Pacific Rim, ele tinha potencial para se tornar uma franquia, assim, envolvendo transmídia até, que nem Matrix, de ter quadrinhos e jogos e desenhos animados e outros filmes e tal, só que o fracasso do filme nas bilheterias impediu isso, e aí depois do filme ser um sucesso apenas no mercado asiático, a China que o diga, aí resolveram bancar aí essa continuação, e daí surge o Pacific Rim 2, que, assim, é um filme que não é dirigido pelo Guillermo del Toro. O Guillermo del Toro estava ocupado com A Forma da Água, que rendeu a ele 2 Oscars recentemente. E esse Pacific Rim 2, ele é dirigido pelo Steven DeKnight, que está estreando no cinema com esse filme, e a experiência dele é com a televisão. Ele foi showrunner da primeira temporada do Demolidor, por exemplo. E, assim, o problema do filme começa daí. Você vê que o Pacific Rim 2, ele é um filme que tenta manter o estilo do Guillermo del Toro, mas sem conseguir capturar a alma do Guillermo del Toro. É um filme que muitas vezes ele soa como uma cópia barata ou como uma tentativa pouco inventiva e bem preguiçosa de emular o sucesso do primeiro filme, o sucesso do ponto de vista narrativo e técnico e artístico. Porque fora isso, esse filme, Pacific Rim 2, ele é um filme sem personalidade nenhuma. Você sente que é um filme que está se limitando apenas a imitar um trabalho feito muito melhor no filme anterior. É um filme completamente desprovido de personalidade, de emoção, não é um filme empolgante. Pra vocês terem uma ideia, nem quando toca o tema musical composto pelo Ramin Djawadi pro filme anterior, aquele tema de guitarra que é super foda, nem nessas partes o filme empolga. É um filme bastante esquecível, assim que você sai do cinema você já começa a nem pensar mais nele. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 2 dias eu já não vou ter esquecido da maior parte do filme, e assim, é uma pena, porque o primeiro Pacific Rim, ele era um filme que tinha uma personalidade, que tinha uma identidade, e esse Pacific Rim 2 não. Esse Pacific Rim 2 ele soa mais como um Ctrl-C, Ctrl-V de um trabalho infinitamente superior. Vocês se lembram, pra citar um pequeno paralelo, é como se fosse mais ou menos o 300. Sempre que alguém vem e chega, vamos falar sobre 300, você já meio que pressupõe que a gente vai falar sobre o primeiro 300. Ninguém precisa explicar que a gente vai estar falando sobre o primeiro 300. E por que isso acontece? Porque ninguém lembra que fizeram uma continuação de 300. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com o Pacific Rim daqui a alguns anos. Alguém vai falar, vamos falar sobre Pacific Rim 2. E aí já vai ficar no automático que vão estar se referindo ao primeiro filme, porque ninguém vai lembrar que essa continuação foi feita, infelizmente. E muito disso se deve principalmente ao fato do Steven DeKnight, que é, como eu falei, um cara que não tem tanta experiência e tanta voz como cineasta, tentar basicamente fazer um trabalho daquele de ligar os pontos, em vez de desenhar sua própria personalidade. Ele basicamente tenta fazer o que Guillermo del Toro fez muito melhor. E aqui nesse filme, a direção do Steven DeKnight é uma direção bem pouco inspirada, inclusive. É uma direção bem televisiva em
vários momentos. É uma direção, por exemplo, que nos momentos dos diálogos, ela se limita a planos muito pouco inventivos, e pior do que isso é que ela é uma direção bem brega. Assim, ele abusa muito do ramping, que é você fazer uma diferença, você aumentar a quantidade de frames por segundo pra depois diminuir e dar o efeito de câmera lenta bem rapidamente, tipo assim, sacou? E isso é uma coisa que ele faz o tempo inteiro nesse filme e soa como uma tentativa de conferir um estilo meio brega, meio início dos anos 2000, assim. Nesse sentido, o filme é bem falho. Ele tem os seus bons momentos. Assim, eu acho que as sequências de ação do filme, no geral, elas são conduzidas de uma maneira cuidadosa, elas são conduzidas de uma maneira bem organizada do ponto de vista de mise-en-scène. Ele usa, geralmente, planos gerais ou planos conjunto que mostram todo o cenário e onde um robô se situa com relação ao outro. Então, assim, ele tem alguns bons momentos. As sequências de ação, elas são sequências de ação enérgicas, mas não é nada super empolgante. E não tem nada, assim, que vai ficar na sua memória, como, por exemplo, o primeiro filme. Você lembra, por exemplo, daquela cena do robô chegando com um navio e dando com ele na cara do monstro, ou então a cena dele pegando 2 containers e dando aquele golpe do telefone nas orelhas do bicho, e esse tipo de coisa assim. E esse Pacific Rim 2 não, ele não tem cenas que vão ficar na sua memória como são as do primeiro. São boas sequências de ação, são sequências de ação competentes, mas que não deixam sua marca. E o mesmo pode ser dito sobre toda a questão técnica do filme. O design de produção do filme é um design de produção competente, não tão inspirado quanto do primeiro filme, que trazia uma Hong Kong com costelas de um bicho atravessando os prédios, esse tipo de coisa, mas ele é um filme bastante colorido também. Tem momentos que funcionam, por exemplo, o terceiro ato do filme, como ele se passa em Tóquio, assim, é bonito de ver, as construções, as arquiteturas, assim, no geral, são bonitas, são legais de ver, e toda a construção dos robôs, ela funciona, assim, você vê todos os detalhes de como eles funcionam e tal. É interessante você ver, por exemplo, um robô que tem dois sistemas de arma aqui, as armas elas giram e vêm pras costas e tal. A coluna de um acaba lançando meio que um campo, sei lá o que ele faz, eu já esqueci o filme até. E assim, tem um ou outro momento mais inspirado, como por exemplo, uma hora onde eles usam uma técnica chamada de estilingue gravitacional, que eles atiram um campo gravitacional em algumas coisas assim, junta vários carros e tal, e forma meio que uma bolota de coisas girando e dá na porrada com a cara do outro robô. E é engraçado que esse filme ele tem alguns conceitos que são até engraçadinhos, como por exemplo, um robô que é hackeado, um robô que é pirata e tal. Então assim, ele tem algumas coisas que funcionam, mas ele não funciona tanto como expansão de universo. Ele é um filme muito pouco criativo nesse sentido, assim. O primeiro filme, ele era mais inteligente nesse sentido. Ele salpicava algumas questões que refletiam bem aquele universo, como, por exemplo, os Jaegers terem criado uma campanha de marketing, existir meio que os tênis dos Jaegers e bonequinhos dos Jaegers e tal. Isso aqui nesse segundo filme vai meio que por terra. E os personagens todos desse filme são personagens completamente esquecíveis. O primeiro filme ele já tinha esse problema, mas eles eram personagens que, embora eles não fossem complexos, eles eram personagens que, graças às atuações, eles conquistavam a simpatia do público. E esse filme aqui não. O John Boyega é um protagonista absurdamente irritante e arrogante e chato e antipático. E tem a outra personagem da Amara, eu esqueci o nome da atriz, que é outra personagem, é uma garotinha chata pra caramba, assim, e outros personagens que estavam no primeiro filme e que não precisavam voltar, como por exemplo o Charlie Day e aquele parceiro dele, que eu também esqueci o nome do ator, o Gottlieb, que é o nome do personagem. Assim, tipo, são personagens que estavam no primeiro filme, nesse aqui voltam, mas a presença dele já não é mais tão interessante, tão divertida quanto no primeiro filme. O senso de humor do filme é um senso de humor muito fraco. Tem um momento só no filme que eu ri, que é uma cena envolvendo um elevador, mas de resto é tudo muito fraco. Tem inclusive uma piadinha de um Jaeger mandando o dedo pra um bicho morto no chão, inclusive. Pois é. Se você vai ver esse filme esperando que ele vai corrigir os problemas do primeiro filme, nessa questão de alguns arcos dramáticos serem muito clichês e tal, isso você pode esquecer. O Pacific Rim 2, ele não corrige esse problema, ele sofre dos mesmos problemas de ritmo. Aqui ele sofre inclusive uma coisa pior, porque o primeiro Pacific Rim, o início dele era meio chatinho e depois ele engatava. Esse filme aqui é assim, é uma cena de ação mais legal e você se empolga, aí depois vem o marasmo, aí depois tem uma cena legal e aí vem o marasmo. É um filme muito irregular. Mas um Pacific Rim irregular ainda é muito melhor do que 5 Transformers juntos. Então, eu não posso dizer sinceramente que eu gostei desse Pacific Rim 2.
Não é um desastre, mas ele chega bem perto de fazer jus ao subtítulo dele, que é A Revolta. Então, eu não sei se valeu a pena esperar esse tempão aí pra ver um Pacific Rim 2. Infelizmente, esse filme é uma decepção e eu já meio que esqueci a maior parte dele. Então, é isso. Inscrevam-se aqui no canal, comente aqui nos comentários se você desgostou de Pacific Rim 2 que nem eu. Curta o vídeo, comente, compartilhe, e é isso. Um grande abraço e valeu!